É um Flamengo que a gente tem que chamar a atenção. Se esse time do Flamengo tiver dedicação, se esse time do Flamengo tiver compromisso com a camisa do Flamengo, com o treinador, com a torcida, esse time pode ganhar de qualquer time na América do Sul. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver tudo que rolou nesse pós-jogo do Flamengo, nessa vitória do Mengão para cima do Corinthians. A imprensa segue repercutindo tudo o que aconteceu no jogo e o pilhado, ele sempre tá nervoso com o Flamengo, só que dessa vez ele fez muito boas observações sobre a partida, elogiou a atuação da equipe, falou sobre o Tite, sobre como o Flamengo deve se portar, até porque o Flamengo fez uma partida muito boa contra o Corinthians, já que há tempos o Flamengo não vinha dominando o seu adversário como dominou hoje. Foi muito legal ver a atuação do Mengão e ver o quão importante é a torcida colocar um pouco de pressão, que só assim para o Flamengo tomar vergonha na cara e passar a jogar bola, porque tava bem complicado. Os últimos jogos tava dando muita raiva, hoje não. O Flamengo conseguiu fazer um gol logo cedo, uma atuação muito boa do menino Lohan e uma atuação espetacular do De La Cruz, que jogou muita bola, como sempre, carregando um piano nesse time do Flamengo. E o Pedro voltou a marcar, o Flamengo dominou o jogo, o Corinthians tentou sair no contra-ataque, mas o Flamengo foi tão dominante que o Corinthians não teve nem muitas chances. Na verdade, teve uma chance clara, que foi aquela onde o Rossi fez uma defesa espetacular naquele chute do Kaká, zagueiro do Corinthians. Vamos acompanhar tudo o que o pilhado falou sobre a vitória do Mengão, mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe aquele like, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e também deixaremos aqui na descrição o link do canal do pilhado para que vocês possam acompanhar mais conteúdos sobre o futebol brasileiro. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que ele falou. Finalmente o Flamengo do Tite teve vergonha na cara. Finalmente o Flamengo do Tite jogou com intensidade, jogou sem apatia, jogou sem covardia. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Ah, mas o Corinthians é um time que está muito mal. Ah, o Antônio Oliveira fez uma escalação ruim. Azar. O meu principal ponto não é se o Flamengo do Tite está às mil maravilhas, está bem organizado. É a intensidade, é a disciplina, é o sangue nos olhos. E hoje, pelo que a gente viu do Flamengo no primeiro tempo, era um Flamengo que queria ganhar. Há quanto tempo o torcedor do Flamengo não vê um Flamengo que jogava para ganhar, que jogava buscando o jogo, que jogava sem medo, sem covardia, em casa com a sua torcida, querendo o resultado? É um Flamengo que a gente tem que chamar a atenção. Se esse time do Flamengo tiver dedicação, se esse time do Flamengo tiver compromisso com a camisa do Flamengo, com o treinador, com a torcida, esse time pode ganhar de qualquer time na América do Sul. Não é no Brasil. Então, para mim, o que mais o torcedor do Flamengo tem que comemorar hoje é o quê? É a intensidade. É um time que joga para ganhar. É um time com sangue nos olhos. Não dava para aceitar um Flamengo tão apático, um Flamengo tão lento. E hoje, o primeiro tempo, principalmente, do jogo, ele anima o torcedor rubro-negro. Porque o Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo com uma goleada contra o Corinthians. Tiveram 2 chances com o Cebolinha, tiveram pelo menos 2 chances com o Pedro. O Flamengo criou, o Flamengo animou o seu torcedor. O seu torcedor passou a acreditar que esse Flamengo com o Tite pode chegar em algum lugar. Porque muita gente está dizendo, ah, mas o Corinthians está morto, pilhado. Não dá para tomar como parâmetro. Gente, vocês acham que esse time do Corinthians é mais fraco que o Palestino? Vocês acham que esse time do Corinthians é mais fraco do que o Atlético Goianiense? Que o Flamengo penou para vencer com um jogador a mais? O que eu quero dizer é que o Flamengo jogando do jeito que jogou hoje, com coragem, atacando, buscando jogadas, usando o talento dos seus jogadores e com vontade de vencer, esse time pode ir longe em qualquer competição. O futebol de hoje, do primeiro tempo principalmente, ele mostrou que o Flamengo não estava com sangue nos olhos, que o Flamengo estava acomodado. O que mais me irrita nesse Flamengo é um Flamengo acomodado. O Antônio Júnior, e eu respeito todo mundo, ele bota aqui, desculpe,
Eu não vi isso no jogo. Vi um time fraco e apático. Eu não. Não dá para você dizer que o time foi apático no primeiro tempo, Antônio. Me desculpa. Primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo poderia ter saído com uma goleada. Goleada contra o Corinthians. O Flamengo podia ter saído do primeiro tempo com pelo menos um resultado de 3-0. Não dá para a gente dizer que foi apático um time que poderia ter saído do primeiro tempo com um resultado de 3-4-0. Aí é o que eu falo, aí é exigir demais. Eu não quero exigir muito de um Flamengo do Tite nesse começo. Eu quero exigir um Flamengo com vontade de ganhar, que é o que eu digo quando as pessoas querem comparar com o Palmeiras. Muitas vezes eu critico o Flamengo, pilhado, você quer reclamar, mas o Palmeiras também. Muitas vezes o time do Palmeiras não joga nada. Mas você nunca vê o time do Palmeiras sem intensidade. Você nunca vê o time do Palmeiras sem tentar, quando leva o gol, não reagir. A forma apática que o Flamengo jogou quando levou o gol do Palestino, aquilo ali me incomodou muito. Aquilo ali me incomodou demais. Então, a gente viu hoje um Flamengo que tem brio, que quer jogar futebol. Agora tem a preocupação do Pedro. Tem a preocupação do Pedro e o Gabigol não entrou bem, né? A gente viu o Flamengo que jogou muito bem mesmo. O Pilhado até falou aí sobre o Palmeiras, né? A gente viu o jogo do Flamengo contra o Palestino, que perdeu, saiu atrás e não conseguiu reagir. Em contrapartida, a gente viu também o jogo do Palmeiras contra o Del Valle, que é um time muito, mas muito superior ao Palestino. O Palmeiras estava tomando 2-0 e conseguiu virar para 3-2 fora de casa. Então, assim, ainda falta que o Flamengo tenha aquela intensidade que teve no começo. Hoje também acho que jogou muito bem o primeiro tempo, mas no segundo deu uma queda de rendimento. Claro, fez 2-0 e resolveu se dar uma retrancada no time massa. O Flamengo sempre é assim, começa muito bem e depois cai o nível do Flamengo. O Tite tem que organizar isso para tentar ser intenso o maior tempo do jogo do que apenas o início do primeiro tempo. Até porque o Gabigol não entrou bem de novo. De novo o Gabigol não entrou bem. Hoje ele teve a chance de jogar pelo menos quase um segundo tempo inteiro. Teve bastante tempo para mostrar alguma coisa hoje e não mostrou. Agora, você vê o Flamengo com o De La Cruz, sempre com intensidade. Cebolinha voltando. O Cebolinha, eu vou tirar um pouco aqui que está doendo um pouco o meu pescoço, eu vou até falar um pouco mais baixo. O Cebolinha, ele está sendo fundamental para esse time do Flamengo. E aí eu sou justo, tá? Eu fui um dos que mais criticaram o Cebolinha. Eu dizia, o Flamengo investiu mais de 70 milhões de reais no cara e o cara não está jogando nada. E agora eu tenho que dizer, volta o Cebolinha e o Cebolinha volta a dar dinamismo para esse time. Volta a dar intensidade para esse time. Me irrita muito você ver um time com os talentos que tem o Flamengo jogando sem intensidade. E o Tite, ele precisa arrumar formas desse Flamengo jogar melhor. Ele precisa arrumar formas desse Flamengo criar mais. Não pode. Eu lembrava aqui, gente, contra o Atlético Goianiense, não criar quase nada. Contra o Bolívar, não criar quase nada. Contra o Botafogo, não criar quase nada. Contra o Palestino, não criar quase nada. Não pode. Um time com a folha salarial desse Flamengo, um time que tem os jogadores que tem esse Flamengo investindo do jeito que investe, o Flamengo tem que jogar muito mais futebol. Esse Flamengo tem que jogar muita bola. Já teve o Gerson dando assistência de novo. O que eu acho é que falta cobrar mais dos jogadores. O Flamengo tem que parar de ser refém de jogador. O Flamengo tem que parar de ter medo de jogador. É um Flamengo que ele precisa mostrar os talentos que tem e saber usar os talentos que tem da melhor forma. E hoje, pelo menos no primeiro tempo, tá? Eu vi um Flamengo que deu animação para o seu torcedor. E o que eu quero mostrar aqui, mesmo jogando de forma apática, mesmo começando a temporada muito ruim, o Flamengo é o líder do campeonato. Dorme na liderança, na verdade, né? Porque, ó, o Flamengo aqui, ó. O Flamengo tem 6 pontos, mas 6 jogos, perdão, mas os outros times têm apenas 5 jogos, né? O Flamengo hoje é o líder do Brasileirão, mas amanhã deve perder a liderança certamente, porque os seus adversários ali, seus rivais, devem pontuar e passar esses 11 pontos do Flamengo, mas é legal o Flamengo ali ter esse gostinho da liderança e principalmente jogar bem como jogou hoje contra o Corinthians, dominou o jogo do início ao fim, tomou pressão em alguns poucos momentos do jogo ali, principalmente no finalzinho quando o Flamengo deu aquela recuada, que é sobre isso que o Pilhado tá falando.
falando, nessa intensidade que o Flamengo, que tá faltando no Flamengo, e que teve muito no primeiro tempo. Então, um primeiro tempo muito acima daquilo que, confesso, do que eu esperava do Flamengo hoje. Um primeiro tempo muito intenso, tentando fazer o primeiro, quase faz o segundo ali, teve chances para isso, o Carlos Miguel acabou salvando o Corinthians pelo menos em 2 chances ali, claras no primeiro tempo. O Flamengo foi para cima, tentou, brigou, foi para cima, buscou o gol, acabou fazendo o segundo gol com o garoto Lohan, que merecidamente marcou o golzinho dele ali pelo Flamengo, né? Uma grande joia do Flamengo esse moleque, canhotinho, habilidoso, hoje jogou como camisa 10, armador da equipe, e fez muito bem aquela função que geralmente é feita pelo Arrascaeta. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa partida? Para você, quem foi o destaque no time do Flamengo? Eu posso deixar 2 aqui que eu achei que jogou muito bem, que foram 3 na verdade. O primeiro, De La Cruz, como sempre, é unanimidade, sempre vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo. O segundo, Lohan, pela partida espetacular. E o terceiro, um cara que é muito criticado, mas que hoje jogou muita bola, que é o volante Gerson. A gente sempre fala mal do Gerson, eu mesmo já reclamei aqui que ele vinha jogando muito mal nos últimos jogos, mas no jogo de hoje jogou muita bola ali mais no lado direito, um pouco mais ofensivo, conseguiu segurar e distribuir bem o jogo quando o Flamengo precisou de jogadas e quando a bola passou pelo pé dele. Por hoje é só, se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo em Forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!